assalto em Guarulhos, na Grande São Paulo. Isso aconteceu durante a madrugada, agora há pouco. E quem tem mais detalhes sobre esse caso é o nosso repórter Darlisson Dutra. Bom dia, Darlisson. Quais as informações em relação a esse caso desse policial que baleou um suspeito? Mas tem suspeito que conseguiu fugir, né, Darlisson? É isso mesmo, muito bom dia para você, Dudu, bom dia para todo mundo que nos assiste. A gente está trazendo as informações desse caso que, como você bem disse, aconteceu, na verdade, ontem à noite. 3 bandidos continuam foragidos. Sabe que quarta-feira é dia de futebol aqui no Brasil. Ontem teve jogo da Libertadores da América, fase de grupos, e teve mata-mata na Copa do Brasil. Aí você imagina, né? Os amigos se reúnem num bar, normalmente para tomar uma cerveja, para conversar e também para assistir o futebol. Tava passando na televisão ontem, Corinthians e Internacional. Estavam 3 amigos reunidos do lado de fora do bar, sentados, e aí chegaram 4 criminosos, acharam que seria fácil, né? 4 contra 3, tá tranquilo. Anunciaram um assalto, começou a recolher celular, carteira, eles fizeram os mesmos com os funcionários dos bares. O problema, a falta de sorte dos criminosos, é que um dos clientes era um policial. Ele sacou a arma e atirou. 3 bandidos conseguiram escapar, um deles foi baleado, inclusive durante esse tiroteio aí, um dos carros desses clientes que estava do lado de fora do bar também foi atingido. O criminoso baleado ficou no chão, foi chamado resgate, foi socorrido para o Hospital Geral de Guarulhos e não corre risco de morte. Por outro lado, os outros 3 bandidos conseguiram escapar. Por sorte, ninguém ficou ferido além do bandido baleado, nenhum dos clientes e nenhum funcionário do bar também, Dudu. Ô Darlisson, o pessoal tá chegando agora no Primeiro Impacto, meu muito obrigado. Vamos abrir na imagem exata, porque a nossa equipe esteve no local onde aconteceu isso tudo, essa confusão. O pessoal, né, que tava nesse bar, como o Darlisson informou, né, curtindo aí depois do jogo. E, na verdade, chegou os criminosos com a intenção de fazer um arrastão. Mas aí o policial, a paisana, pegou o revólver e atirou em um dos indivíduos aí. Lembrando que 3 conseguiram fugir. Darlisson, a polícia conseguiu recuperar alguns deles aí, ou só esse aí que foi baleado, e qual o estado de saúde dele, Darlisson? Olha, Dudu, o rapaz que foi baleado, ele não corre risco de morte. Foi levado logo na sequência para o Hospital Geral de Guarulhos, passou por todos os procedimentos médicos necessários, mas não corre nenhum risco de morte. Os outros 3 bandidos ainda estão foragidos. A polícia está fazendo o levantamento de câmeras de segurança naquelas redondezas, de repente de um outro comércio próximo, de alguma casa, de algum condomínio, para ver se consegue identificar esses outros 3 criminosos. A outra hipótese é através do reconhecimento das vítimas e, de repente, aí do depoimento deste bandido que foi baleado, de entregar os seus comparsas. Mas, por enquanto, apenas o bandido baleado foi encontrado. Os outros 3 continuam sim foragidos. Dudu. Darlisson, vamos continuar acompanhando tudo de perto, porque a polícia pode encontrar esses 3 suspeitos a qualquer momento. Daqui a pouco, atenção, porque teve atropelamento aí que cresceu o número, né, de mortes em acidentes de trânsito em São Paulo. O nosso repórter Darlisson Dutra, que está na Marginal Tietê, acompanhando o trânsito e o tempo em São Paulo, tem as informações da prestação de serviço agora. Darlisson, o trânsito está intenso em São Paulo nesse momento também, né? Exatamente, Dudu, a gente está aqui bem em frente à Ponte das Bandeiras, pro lado de lá, sentido da Avenida Tiradentes. O Ivan vai mostrar pra gente. Aqui é normal ficar congestionado, a velocidade média nesse ponto é em torno de 10 km por hora. Lá é o sentido centro, onde começa a Avenida Tiradentes, no sentido contrário é sentido Zona Norte, Avenida Santos Dumont. E o seguinte, a informação que a gente vai passar agora, Dudu, é um balanço feito pelo governo do estado com relação ao número de vítimas de acidentes de trânsito aqui na capital paulista. Em março, 87 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito, um número maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando 81 pessoas morreram. Portanto, 7 mortes a mais, um crescimento de 7% em relação ao ano passado. O problema é que esse número vem na contramão do que vinha ocorrendo desde o início do ano, Dudu. Para você ter uma ideia, em janeiro deste ano a redução foi muito grande. No ano passado morreram 81 pessoas,
Este ano, em janeiro, 60. Em fevereiro, uma nova redução. 74 mortos em fevereiro do ano passado contra 71 deste ano, 3 mortes a menos. O prefeito João Dória, é importante ressaltar que no início do ano, no dia 25 de janeiro, ele voltou a aumentar a velocidade das marginais do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Por exemplo, na pista expressa, você se lembra bem que o ex-prefeito Fernando Haddad tinha reduzido para 70 km por hora, voltou para 90 km por hora. A CET, que é a companhia de tráfego aqui de São Paulo, não comentou esses dados porque o levantamento foi feito pelo governo do estado, Dudu. E a gente já vai dando um panorama agora com as imagens do Ivan, como é que está neste momento a marginal do Rio Tietê, no sentido da zona oeste, sentido da Castelo Branco, sentido da zona sul, tá fluindo bem nesse ponto, mas a gente percebe, como você já havia citado anteriormente, que lá na frente começa a parar um pouco o trânsito, Dudu. Gostei, Darlison, que hoje você foi prevenido pra rua com o seu casaco, porque tá frio em São Paulo.